Mais para cima? Não, por favor. Eu, todo mundo aí, bom, então podemos começar, tá com som? Bom dia, vocês online estão nos escutando? Bom dia, sim. Bom dia, Gabriela, bom dia a todos, obrigada pela presença, desculpa os minutinhos de atraso, mas sempre no presencial o cafezinho dá uma estendida, então a gente acaba atrasando um pouquinho. Bom dia aqui a todos novamente. É uma alegria estar aqui para falar desse assunto. A gente está bem ansioso para saber o andamento do mercado regulado de carbono. Então, é um assunto extremamente importante. A Giovana, da Secretaria Extraordinária do Ministério da Fazenda, está aqui, que é onde tudo está sendo desenhado, estruturado. Quanto mais a gente fala desse assunto, mais a gente vê o quanto ele é complexo, né? Não é nada fácil você estruturar um mercado que tem que ter metodologias, né? Tem que validar, tem que conversar internacionalmente, engloba muitos setores. Naturalmente, a gente está aqui na casa do produtor, então a gente tem mais interesse em saber a parte do agro que está envolvida. O agro primário não será regulamentado, mas ele é impactado, né, por conta quando a gente pensa na cadeia. Então, a gente vai ter essa oportunidade para escutar. Acho que você tem uma apresentação. A gente sabe que tem a lei já 15.042 de 2024, que ela já está em vigor e tem ali o prazo, né, para definir as normas até o final desse ano. Então, eu estou cheia de perguntas, mas acho que com a tua apresentação alguns pontos serão esclarecidos. E só para colocar vocês todos aqui na mesma página, a ideia é escutar a Giovana primeiro, tem a Beatriz do Ministério do Meio Ambiente também, que vai falar. O Edu Bastos também do Instituto Equilíbrio está aqui, que ele está em todos os lugares e sabe tudo o que está acontecendo. A Camila da Singenta também representando aqui o setor privado. Então vai dar para a gente dar um panorama geral e saber como isso está, em que pé que está e o que a gente pode contribuir. Então, Giovana, a palavra está com você, muito bem-vinda, mais uma vez agradeço muito pela sua disponibilidade e compartilhar aqui com a gente o que vocês estão construindo. Obrigada, muito prazer de estar aqui com todos vocês. Gostaria de agradecer o convite em nome da secretária Cristina. E eu vou passar uma apresentação aqui, tentar passar por ela rápido para a gente ter mais tempo para conversar depois. Mas a apresentação ela vai tratar, assim, de um modo geral, o panorama, né, do que a lei do mercado de carbono delegou para o órgão gestor extraordinário, que é a secretaria nesse momento, né? A lei tem uma série de regulamentações infralegais que devem ser estabelecidas, né? Mas nem todas estão na competência desse órgão gestor extraordinário. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, vou tentar mostrar todo o trabalho que a gente está fazendo, porque vocês, né, como vocês devem imaginar, não é pouco trabalho, não é um trabalho simples, mas a gente está correndo contra o tempo para conseguir regulamentar essa primeira parte do mercado de carbono no prazo, que é até final do ano. Pode colocar em modo apresentação, por favor? Você mexe aí no... E aí eu faço aqui. Então, beleza. Essa é uma apresentação para a gente mostrar como está. Então, aqui é brevemente todos os assuntos que eu vou passar hoje, né? O plano de transformação ecológica, que é o grande guarda-chuva, onde estão as várias políticas ambientais do Ministério da Fazenda. Depois eu vou falar especificamente da Secretaria Extraordinária, da governança do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, que é o nosso mercado regulado, e como que a SENC, né,
A Secretaria Extraordinária ela está dividida nas suas áreas operacionais, né, que é regulação de metodologias e implementação. Então, falando aqui rapidamente do Plano de Transformação Ecológica, ele tem 3 objetivos principais, que é aumentar o emprego e a produtividade nacional, promover justiça social e sustentabilidade ambiental. Então, ele está pensado e desenhado em cima desses 3 pilares. Tem 6 eixos, né? Finanças sustentáveis, avançamento tecnológico, bioeconomia, transição energética, economia circular e nova infraestrutura verde. E nós, Secretaria Extraordinária do Mercado de Carbono, estamos no eixo de finanças sustentáveis. E esses eixos, eles se desdobram em políticas públicas através de diversos instrumentos, né? Aqui estão os principais instrumentos do Plano de Transformação Ecológica. Vocês estão vendo ali o segundo quadradinho da linha superior ao mercado de carbono, mas eu acho que esse slide ele é bem interessante para mostrar como a questão da sustentabilidade ambiental e social ela é transversal nas políticas do Ministério da Fazenda, né? Então, acho que essa é uma mudança estrutural que veio, né, nesse governo desde 2023, que pela primeira vez o Ministério da Fazenda ele tem políticas ambientais andando, né, ao lado das políticas econômicas e sociais. Então, aqui falando especificamente da nossa Secretaria Extraordinária, né, então ela foi criada pelo Decreto 2677, que regulamenta parte da lei do mercado de emissões. Ali está 21 servidores, mas somos 23. Então, já crescemos um pouquinho. A seleção pública para compor o Comitê Técnico Consultivo Permanente, que agora eu vou começar a falar siglas, tá, pessoal? Se vocês não entenderem, vocês me avisem, mas é o CTCP, já foi estabelecido, né? Vocês devem ter ciência disso. Tem lá uma entidade, a Federação Nacional da Agricultura, se não me engano, está representando o agro, né? E é uma Câmara que tem os entes regulados, etc. Já foram realizados 2 workshops da indústria para discutir MRV e na semana passada foi realizado mais um, então são 3 na verdade. A gente também está nessa parceria com o BNDES e o Ministério do Meio Ambiente no estudo sobre certificação de carbono no Brasil, né, que o BNDES lançou esse edital agora, o resultado deve sair até o final da semana, né, um estudo bem grande para avaliar como que está esse cenário, né, das certificadoras, órgãos de verificação e controle, etc. E parcerias com a Comissão de Valores Mobiliários e outros organismos internacionais, como o Banco Mundial, e outras parcerias ainda no âmbito da coalizão aberta para os mercados de carbono, né, elas vêm sendo formalizadas aí desde janeiro. Então, aqui a missão da nossa secretaria, isso está lá no site, né, a gente até deixou ali, e a gente, inclusive, pede para que todo mundo navegue no site, porque ele é bem atualizado, tem lá todos os documentos que a gente publica, tem várias coisas legais, tem apresentações e tal, então é um local de fonte de informação também sempre atualizada, né, e está aí a nossa missão, que é estruturar, fomentar mercados de carbono próspero no Brasil, né, avançar na transformação ecológica e garantir benefícios sociais, climáticos, econômicos e sociais, que é aquele tripé do plano de transformação ecológica. Então, aqui está a estrutura da secretaria, né? Nós temos a secretária Cristina lá em cima, depois José Pedro Neves, a Ana Paula Machado, minha chefe, subsecretária de Regulação e Metodologias, eu apareço ali embaixo, no final da cadeia já, Coordenação Geral de Metodologias, Coordenação Geral de Regulação, o Henrique Paiva, que veio da ANEEL para apoiar a gente. Na outra subsecretaria, o Thiago Barral. Coordenação Geral de Gestão e de Emissões está ainda em processo de contratação e cessão. E registro de infraestrutura de mercado é a Nathalie, que veio da CVM para apoiar a gente também na regulamentação da lei. Tá? Então, aqui,
começando a falar da governança do mercado de carbono regulado. Então, nós, por hora, somos o órgão gestor, né, ali. A gente tem uma ligação direta com a Autoridade Nacional Designada, MMA, que é onde a Beatriz, né, trabalha. Ela depois vai falar para a gente melhor sobre isso. E a nossa ligação aqui com a Autoridade Nacional Designada, que é a Secretaria Nacional de Mudança do Clima, do MMA, é sobre a autorização para transferência internacional de resultados de mitigação, né, os famosos ITMOS. Então, a gente precisa ter essa relação direta com a autoridade nacional, porque precisa ser feito um ajuste de fronteira, de acordo com as regras do Acordo de Paris, né? Tudo que a gente exporta tem que ser debitado da nossa MDC, não pode para não ter dupla contagem. Então, essa é a nossa ligação direta com o MMA, e esses dois órgãos estão embaixo da coordenação geral, vamos dizer assim, do Comitê Interministerial sobre a Mudança do Clima, que é o órgão colegiado que dá as diretrizes gerais para o órgão gestor implementar os seus planos e programas, né? Conseguir implementar a política do mercado de carbono. E ali, o Comitê Técnico Consultivo Permanente, CTCP, instância consultiva do CBCE, que representa as entidades reguladas e algumas entidades não reguladas, né? Na verdade, representa os atores que estão interessados no mercado de carbono. E aí, como parte do CTCP, temos a CAREG, que aí sim é a Câmara de Assuntos Regulatórios, que aí é composta pelos setores regulados, né? Também é uma instância consultiva. E também ligado ao CTCP, a gente tem os grupos de trabalho. São 4 grupos de trabalho que estão sendo estabelecidos. Um grupo de trabalho de escopo, né, que vai delimitar quais são os setores regulados, os gases regulados, os limites de emissões mais lá na frente, tudo mais, né, para a gente começar a pensar em conciliação das emissões e tal. Então, esse é o GT de escopo. Depois nós temos o GT de MRV, monitoração, relato e verificação para os entes regulados, né? Então, o Thiago Barral, ele vem organizando uma série de workshops, principalmente com a indústria nesse momento, para entender dos setores. Ninguém melhor do que os setores vão dizer para a gente como eles fazem a monitoração dos gases, porque muitos setores já fazem isso de forma voluntária, ou seja, por motivos de compliance, ou seja, por atendimento a regras internacionais. Então, muitos setores já fazem esse MRV das emissões, então a gente está trazendo todo mundo para apresentar como são feitos esses relatórios, essas mensurações e tudo mais, para ajudar a gente a estabelecer as regras da regulação, né? Então, está sendo feito um trabalho bem grande com os setores que estão, né, dentro do escopo da regulação, vamos dizer assim. Terceiro GT de metodologias, que aí é onde eu me encaixo, né, como coordenadora geral de metodologias. Então, é o GT que a gente vai discutir as principais metodologias para a geração de crédito de carbono que estão em voga no mundo e depois no Brasil. A gente, quando fala de metodologias, a gente ouve muito, né, de especialistas e do próprio setor privado que a gente precisa tropicalizar essas metodologias, né? Então nesse GT de metodologias, a gente quer entender justamente isso, né? O que os setores enxergam como tropicalização, e vamos ter discussões sobre isso e tudo mais. E por fim, o GT de finanças, que aí é bastante ligado à Comissão de Valores Mobiliários, porque o crédito de carbono é um ativo de valor mobiliário, então vai ter toda uma discussão também nesse âmbito do sistema financeiro, nesse quarto grupo de trabalho. E aqui esse slide, eu acho que é o slide que eu mais gosto, que ele mostra justamente como que a gente vai conectar o mercado regulado, do lado esquerdo, a linha pontilhada em azul, com o mercado voluntário, pontilhado em verde, do lado direito. Então,
existem dois ativos que pertencem ao mercado regulado, vamos dizer assim. As cotas brasileiras de emissões, né? Que aí é o direito de emitir 1 tonelada de carbono equivalente. Então, como que essas cotas, num primeiro momento, né? É o que diz a lei. No primeiro momento, no primeiro ciclo de avaliação, de conciliação, essas cotas vão ser distribuídas pelo órgão gestor de forma gratuita, né, o que em inglês a gente chama de grandfathering. Então, essas cotas elas vão ser distribuídas para as empresas, provavelmente que têm exposição internacional ou que têm as medidas de mitigação muito caras, de difícil implementação, ou que a medida de mitigação leva algum tempo, né, a partir do investimento inicial leva algum tempo, então tem uma série de requisitos também que estão sendo, isso, né, eu estou falando de 2031, então é lá na frente, então a gente tem muito chão ainda para chegar lá, como que vai ser, né, a decisão da distribuição das cotas de forma gratuita, mas a gente já vem pensando nisso, né, uma outra forma, por exemplo, o setor ele tem um cap de X, de 100, vamos dizer que ele pode emitir, o limite de emissão dele é 100 toneladas equivalentes, e vai lá, investe bastante em medidas de mitigação e emite no ano 90, então ele tem cotas de 10 ali que ele pode negociar no mercado de carbono, né? Pode vender para outras empresas que não conseguiram atingir a meta. Então essas são as cotas brasileiras, que no primeiro ciclo de avaliação vão ser ofertadas de forma gratuita, e aí depois elas passam a ser ofertadas de forma onerosa nos leilões, né? Então as empresas elas vão conseguir comprar essas cotas de emissão para atender ao seu plano de conciliação. O segundo ativo do mercado de carbono são os CRVs, são os certificados de redução ou remoção verificada de emissões, que nada mais são do que os créditos de carbono que nós vamos trazer para dentro do mercado regulado, né? Então, o mercado voluntário hoje já existe no Brasil, já opera, tem altos e baixos, já os créditos já foram aceitos, né, não só brasileiros, de uma forma geral, já foram aceitos na União Europeia, já foram proibidos na União Europeia, agora a União Europeia diz que vai aceitar até 5% da conciliação do sistema deles de crédito, então é um mercado que tem seus altos e baixos, aí o pessoal que acompanha sabe muito bem disso. E a gente tem esse dever de trazer o crédito para dentro do mercado regulado para justamente um outro ativo, um outro instrumento que vai ajudar os setores regulados com as suas conciliações, né? Então, o setor que não conseguiu reduzir as emissões lá no limite que deveria reduzir, não conseguiu comprar cotas brasileiras, ele pode, até um dado limite, que também vai ser definido na regulação, comprar CRVs. E como que a gente vai trazer o crédito para dentro do mercado? Por meio das metodologias que vão ser credenciadas no âmbito do órgão gestor, né? Então, a gente tem uma série de metodologias hoje no mercado voluntário. Por exemplo, a metodologia para a destruição de metano em aterros sanitários ou estações de tratamento de efluente, metodologia para revegetação de área florestal. Enfim, a gente tem metodologias aí pensando mais num desenvolvimento tecnológico mais lá na frente, né? A gente tem os bio-CCS, né, que no Brasil é bastante estudado, a captura de carbono na fermentação do etanol, né, a captura e estocagem de carbono na fermentação do etanol. Enfim, tem uma série de metodologias, umas melhores, umas piores, umas que vêm dando certo no mercado voluntário, umas que não vêm dando certo, etc. Toda uma discussão no âmbito da UNFCCC, né, do artigo 6 do Acordo de Paris, da comercialização internacional desses créditos, dos itens e tudo mais. Então, a gente está fazendo esse trabalho agora de entender como é o mercado voluntário de carbono, né? Quem são os principais compradores,
para onde os créditos gerados no Brasil estão indo, de onde vem, né, a maior parte dos créditos gerados e tudo mais, para a gente estabelecer primeiro, né, o processo de credenciamento de metodologias, porque isso não vai estar nem na minha caneta, nem na caneta da Ana Paula, nem na caneta da secretária Cristina, né? A gente não quer ver ninguém sequestrado andando na rua por causa de metodologias de carbono. Mas a gente vai ter um processo administrativo, né, um rito, para promover o credenciamento dessas metodologias. Então, aqui, mais um organograma, vamos dizer, da governança do mercado de carbono, e aí aqui a gente colocando outros players, né, também que não estão assim ligados diretamente com o órgão gestor e os órgãos reguladores de forma direta, mas que estão nesse ecossistema de mercado e certificação de créditos de carbono, né? Então a gente tem certificador de projeto, financiadores, ambiente de negociação, instituição financeira, tecnologia, provedores de seguro, e aí aqui os geradores, desenvolvedores de programas, etc. Então, todos esses atores, eles estão conectados nesse ecossistema do mercado regulado de carbono e da geração de créditos e CRVs. Aqui, as fases da implementação, né? Então, a gente está lá no fim caminhando para o fim da fase 1, né? A gente está escrevendo a regulamentação da lei. Então, toda a regulamentação infralegal, né? Quais serão os setores regulados, como vão ser os relatórios de monitoração, verificação e controle, que para cada setor é distinto, cada setor tem suas especificidades, então, quando for botar isso em decreto ou portaria, a gente não sabe muito bem como vai ser, tem que ser levado em consideração todas as especificidades dos setores, credenciamento de metodologias, etc., para depois, numa fase 2, lá em 2027, começar o relato, né? Começar a monitoração, na verdade, que vai dar origem ao relato. Depois, na fase 3, os relatos vão ser enviados e verificados pelo órgão gestor, né, naquela ocasião, para depois, numa fase 4, daí a partir de 2030, que foi o que eu mencionei no início da apresentação, e aí a gente vai ver, né, em jogo a distribuição das cotas, né, dos CBS, e a geração de créditos de carbono dentro do sistema, os CRVS, e o primeiro plano de conciliação, né? O primeiro plano nacional de alocação e depois a conciliação pelos entes regulados. Para daí, a partir de 2031, a gente tem a implementação plena do SBCE, com a distribuição onerosa de cotas e etc. Então, a gente está falando aqui de um período de 5 anos de implementação, porque, como você disse no começo, não é simples, né? A gente está estruturando um mercado do zero, que tem exposição internacional, então a gente tem que construir junto com o setor privado para fazer isso da melhor forma possível e para transformar essa regulação. Isso é uma coisa que a secretária Cristina fala muito. A gente quer fazer política industrial no mercado de carbono, né? A gente quer que as vantagens do Brasil sejam, a gente tem vantagens ambientais e climáticas, né? Eu acho que a mais famosa de todas é o nosso sistema elétrico, a hidrelétrica, o sistema elétrico que menos emite carbono no mundo. É uma vantagem comparativa brasileira e isso precisa aparecer. E como vai aparecer lá quando o Itamaraty for fazer negociações, né, internacionais, de comércio e tudo mais? Tem que estar nos instrumentos de MRV, tem que estar relatado e verificado. Se isso não está relatado e verificado, nosso corpo de diplomatas não consegue mostrar e provar, ó, a nossa matriz elétrica é a mais limpa do mundo, a gente tem vantagem comparativa, os nossos produtos exportados têm vantagens climáticas competitivas. Isso é o setor elétrico, claro que
um setor de base, né, abastece praticamente todos os setores da economia, mas também nos setores industriais a gente tem vantagens comparativas, medidas de mitigação ferro e aço, medidas de mitigação do setor de cimento, etc., indústria química, etc. Então, os instrumentos de monitoração, relato e verificação, eles são subsídios para a gente mostrar para o mundo que o Brasil tem vantagens climáticas comparativas. Então, agora aqui entrando para falar um pouquinho mais sobre as áreas fins da Secretaria Extraordinária de Carbono, né? Como eu mostrei para vocês lá no organograma, então aqui eu vou dar só uma pincelada do que são as nossas obrigações, né? Enquanto áreas fins da Secretaria. Então, a Subsecretaria de Regulação e Metodologias, ela tem como obrigações, né, definir as atividades, instalações, as fontes de gases que vão ser vinculados, como eu falei no começo, os patamares, né, que são os limites de emissões, como que vai ser submetido esse plano de monitoramento, né? E aqui, no nosso âmbito, não é exatamente o que vai estar dentro do plano de monitoramento, que isso é um barral, mas como vai ser o processo administrativo, vamos dizer assim, de submeter o plano, né? Tudo tem um rito. E depois os requisitos, os procedimentos para a conciliação periódica, né, lá na frente, quando o mercado estiver funcionando a pleno vapor. Isso do lado da regulação. No lado das metodologias, a gente tem que estabelecer requisitos e procedimentos para o credenciamento de metodologia, e aqui vocês entendam que é a tropicalização, né? O que as metodologias elas precisam ter a mais, a menos ou diferente ali para fazer sentido para o Brasil e continuar fazendo sentido para o mundo, né? A gente tem que equilibrar essas duas coisas. Os procedimentos para credenciar e descredenciar, e a gente também precisa disponibilizar em formato digital, né, internet, etc., todos esses procedimentos, requisitos e as metodologias credenciadas lá na frente de forma transparente, interoperável, acessível, para que, enfim, seja possível acesso para todos. E também, no âmbito de regulação e de metodologias, a gente está fazendo já, né, e tem que fazer as análises de impacto regulatório para justificar as nossas decisões, tanto as de regulação quanto as de metodologia. Aqui só um exemplo muito rápido de outros sistemas regulados de emissões de gás de efeito estufa, né, de mercados de carbono no mundo. Então, e cada qual com as suas especificidades. Então, cada lugar no mundo regula os setores e as emissões de acordo com as suas especificidades, né? Então, tá ali, a Nova Zelândia regula praticamente todos os... Desculpa, gente, estou saindo de uma gripe horrível. A Nova Zelândia ali regula bastante setores da economia e cobre de maneira geral 50% das emissões. A Coreia regula o setor de resíduos, indústria e residências, né? Que consegue abranger 73% das emissões. Então, esse slide é para quê? Para mostrar que cada país tem as suas especificidades e nós estamos buscando as nossas para fazer a regulação da melhor forma possível. Se me permita, e a agricultura não está em lugar nenhum do mundo. Por isso também não entrou no Brasil, né? Que a gente é diferente. Nenhum país do planeta Terra regulou a agricultura, não está nem ali do lado. A agricultura ela tem ainda, assim, na minha visão, uma falta de consenso mundial nas metodologias de monitoração, relato e verificação. Não existe consenso para medir as emissões de agricultura, né? Então, a gente até recebeu lá no Ministério, cerca de um mês atrás,
né, dando aqui um exemplo dos trabalhos científicos que vêm sendo feitos na área, né, o pessoal do SEAGRE, lá de Goiás. Então, eles estão medindo, assim, eles têm um projeto muito interessante, eles estão medindo, eles têm diversos instrumentos de medição instalados em áreas agrícolas de diferentes altitudes, de diferentes períodos de seca, chuva e tal, e eles estão medindo o carbono no ar, medindo o carbono no solo, medindo o carbono antes do plantio, durante o plantio, depois do plantio. E a hipótese deles, né, que governa esse estudo, é que as emissões da agricultura brasileira são menores do que as emissões dadas pelos fatores de emissão do IPCC, né, pelo órgão da ONU de mudança climática. Então, acho que vem, né, isso é exemplo de um centro de pesquisa, né, então tem muita gente trabalhando nisso, e eu acho que, enfim, quando isso começar a ser consenso na comunidade científica mundial, talvez a gente comece a ver a agricultura entrando aqui nesses quadradinhos dos outros sistemas vinculados, e quem sabe lá na frente a gente possa ver uma revisão da lei do mercado de carbono brasileiro, que atualmente exclui, né, a agricultura da regulação, mas isso, quem sabe, lá na frente, a ciência avançando e tal, a gente consegue mostrar também essas vantagens comparativas do agro, né? Como eu falei lá na frente, se a gente não mede, não mostra, não comprova, fica difícil advogar, né, a favor. Aqui, mostrando rapidinho para vocês como que vai se dar, né? Eu fico aqui falando ciclo de conciliação, né? Às vezes quem não está muito familiarizado, tipo, o que ela está falando, mas a gente define então ali, né, o órgão gestor, o ente regulado, ele elabora um plano de monitoramento que é enviado ao órgão gestor, o órgão gestor avalia e aprova, né, aqui no pede revisão, etc. Aprova, então a partir de aprovado, o ente regulado começa a monitorar e verificar as suas emissões, né? Então, o órgão gestor acompanha esse monitoramento ao longo do ano, existe um reporte anual, um relatório anual, está sendo conversado e definido em formato ainda também. Tem ali uma verificação por um auditor, né, uma verificação de terceira parte, e depois o ente regulado junta esse relatório de emissões, vê lá qual é o seu limite, se ele tem cotas, se ele não tem, quantas cotas ele precisa ainda de CRBs, junta tudo, atingiu o meu limite de emissões conforme determina a regulação. Então é isso. A regulação é bianual, né? A conciliação é bianual. Então, a gente sempre chega no período final de 2 anos, né? Olha para trás 2 anos, faz as contas, quanto emitiu, quanto tem de cota, quanto tem de CRBS, e entrega para o órgão gestor fazer a verificação da conciliação, né? Confere o cumprimento ali. Então, todos esses processos, limites, etc., é o que a gente está discutindo agora e está criando a regulamentação. Eu vou passar rapidinho, como eu já disse, e aí aqui entrar na outra secretaria, sim, que é a Secretaria de Implementação, e aí aqui o que a lei nos diz, né, que são as obrigações, então requisitos e procedimentos do MRV, criar, manter e gerir o registro central do Sistema Brasileiro de Controle de Emissões, que é onde vai estar cadastrados os relatórios de MRV, os CRVs, né, os créditos que foram transformados em CRVs estão dentro do mercado voluntário, as cotas, os ritmos. Então a gente está desenvolvendo, né, isso é um trabalho bastante grande da coordenadora geral Nathalie, junto com a CVM e outras entidades do sistema financeiro brasileiro. Então eles estão trabalhando na estruturação desse registro central. E a secretaria em si, né, até o final desse ano, a gente tem todas essas missões aí na subsecretaria de implementação. Essas missões que eu também já falei aqui ao longo da apresentação.
Então, né, aqui só exemplificando o que é MRV, né, o que é essa sigla, então é o plano de monitoramento, é o relato e é a conciliação periódica, que eu já falei ali na imagem antes. Aqui as atribuições e funções do registro central, né, que é uma plataforma digital. Então, na verdade um grande banco de dados, né, que vai armazenar todas as informações referentes ao mercado regulado de carbono. E aqui as prioridades da Subsecretaria de Implementação até o final do ano, né? Então é o MRV, o registro central e a infraestrutura de mercado, né? Porque a gente já tem que começar a pensar desde agora como que vai ser essa negociação de ativos do mercado em bolsa, né? Depois mercado secundário, como que vai ser comercializada essas cotas, esses CRVs e etc. Então, gente, era isso basicamente que eu tinha para apresentar aqui para vocês. Acho que falei bastante. Estou aberta a perguntas, dúvidas, disposição. Obrigada. Vamos deixar as perguntas mais para o final, Giovana, porque daí a gente vai ter a oportunidade de escutar também a Beatriz. Eu não sei se ela já está aí conectada, mas foi muito bom você passar esse panorama geral e dá para perceber o quanto complexo é, e por isso que precisa de um tempo tão longo, né, esses 5 anos, para conseguir definir tudo. E as metodologias, já que você está nessa área, realmente é extremamente importante. E falando pelo lado do produtor, a gente tem muito interesse de conseguir comprovar a remoção de carbono que a agricultura e a fotossíntese faz. No entanto, por conta de ser um país tão grande, né, um país continental, é muito difícil você conseguir mensurar em cada lugar com uma amostra de solo, por exemplo. Então, realmente precisa encontrar algum caminho para comprovar isso, né? Que a agricultura bem feita, de fato, ela está removendo, que é a parte de interesse, né, dos produtores, assim como as reservas, né, as APPs, as florestas, que acho que a Beatriz que vai explanar sobre isso. Você está vendo ela aí? Acho que ela ainda não conectou. Então, Edu, talvez a gente possa passar para você, que daí você já faz também essa ligação do mercado voluntário com o regulado, você tem aí seu mapa todo. Então, eu vou passar para o Edu, gente. Quem quiser depois fazer alguma pergunta, ao final de todas as apresentações, a gente vai abrir aqui para perguntas. Então, bom, o Edu, acho que todo mundo conhece, né? É a pessoa mais conhecida do mercado, né? De vários mercados. Mas ele está em muitas frentes, né? Está no Instituto Equilíbrio agora, mas ele está muito presente sempre em Brasília, acompanhando todas essas agendas, não é de hoje. Então, é uma pessoa que tem contribuído muito. Fica aqui a nossa agradecimento até por tudo que você faz pelo setor. E a palavra está com você, então, Edu. Obrigado, Maria. Sempre bom, né, da gente estar junto. Realmente, enfim, né, eu presido lá o Comitê, né, de Sustentabilidade da BAG já há 15 anos. Acabei de ser reconduzido, né, pelo INGO por mais 2, falta de juízo. Aí você está na Câmara do Carbono também, que eu acabei de citar. Como a BAG, eu presido a Câmara Sim. de Carbono do MAPA, né, Ministério da Agricultura, e justamente ali, né, a gente tem essa atribuição. Então deixo aqui já a Câmara à disposição de todo mundo, né, para que usem a Câmara. A Câmara tem um papel legal, né, ela vem de um decreto. As câmaras foram criadas na época do ministro Roberto Rodrigues, justamente para que o setor privado possa dialogar de maneira estruturada com o Ministério da Agricultura e, a partir do Ministério da Agricultura, com todos os outros ministérios. Então, usem a gente tem hoje 85 entidades e a gente tem puxado bastante essa discussão. Eu fiz algumas anotações aqui, eu até estou vendo a carinha aqui do Rodrigo Lima, vi ali o
caminha, cheio de amigos aqui, que se eu tivesse juízo, né, deixava para eles falar. Como eu não tenho, eu vou falando aqui, depois vocês apertam os outros nas perguntas, hein, por favor. Mas Edu, você é autoridade no assunto, sem problemas aí. Obrigado, Camila. Bom demais. Eu acho que alguns pontos, né, e aí eu faço até a ponte com as outras falas, mas primeiro, o agroprimário ele é desobrigado, mas isso não significa que ele está proibido, né, de participar da discussão. Isso é um ponto bastante relevante. Minha lógica aqui, Giovanna comentou muito bem, mas ela parte antes ainda de chegar no crédito de carbono, são as boas práticas. Então a gente nunca pode esquecer que para o agro, o início de tudo são boas práticas agropecuárias. A partir das boas práticas que podem reduzir a emissão ou aumentar a captura, é que a gente pode colocar um projeto e de 2 a 4 anos depois, com $1 milhão depois, você pode gerar um crédito de carbono. Então, eu tenho excedente, cadê meu crédito? Não tem crédito, você só tem excedente. O excedente com um projeto de REDD Plus pode virar crédito. Eu pego o DDG da minha usina de milho, coloco no boi. Cada boi, hoje agora a gente tem um número, eu fiquei feliz da vida semana passada, a gente teve os primeiros resultados reais de emissão de crédito, os primeiros do mundo, de um projeto que eu ajudei a fazer. Cada boi consegue gerar 2 VCUs, 2 créditos a cada 6 meses. Crédito de metano. É um crédito mais barato, de $5, mas acho que para quem é criador de gado, você gerar $10 por cabeça a cada 6 meses, não é uma coisa ruim. Mas, de novo, só dar ração para o boi não gera crédito de carbono. Eu tenho que colocar uma VM41, submeter, e a partir daí, de novo, 2, 4 anos depois, isso pode virar um crédito ou não. Então, boas práticas podem virar crédito de carbono. Crédito de carbono, que legal, a gente aprendeu hoje que crédito de carbono vai virar CVRE. Não vai virar CVRE. Pode virar um certificado verificado de redução de emissão, que é CVRE. Não, mas eu queria exportar esse crédito dentro do mercado regulado da ONU, que é o artigo 6, que é o MIT. Lindo, que bom, mas também não vira automaticamente. Você precisa da aprovação do executivo brasileiro. Então é super importante esse diálogo, essa construção, essa aproximação. Por quê? Porque eu gero um crédito no mercado voluntário de agricultura em torno de $25, e pode virar lá no futuro uma CVRE, e o target price, me permita que é público, está lá, e esse é até um parabéns que eu queria reforçar aqui para vocês, pela transparência de todo o processo. Eu estava lá no final do ano, quando vocês lançaram oficialmente, teve a reunião lá no anexo da Fazenda, e eu lembro apresentando, olha, o preço target, o preço que a gente espera de $30 nesse primeiro ciclo e $50 lá na frente de 2050. Então, tem um preço que você fala, então é melhor vender a 50 do que a 25. Sim, desde que você consiga essa autorização. Não, mas eu queria vender na Europa, porque na Europa vale 100. Que bom, mas de novo você precisa dessa aprovação. E por isso também que é super importante, quando a gente estiver trabalhando com metodologias, ter essas metodologias alinhadas às boas práticas, tanto da ONU, quanto dos organismos que trabalham. Um deles, os Core Carbon Principles, a gente conhece bem, trabalha bastante tempo com isso, de adicionalidade, desse trabalho todo de MRV, então, permanência, então assim, eu fiz boas práticas, bateu a grade, acabou. Então assim, poxa, como é que eu vou pagar? Não, mas quem mudou para plantio direto, ficou em plantio direto. Mas plantio direto já tem. O Brasil já é campeão, e aí não tem nacionalidade, pode. Tudo bem, o que dá para fazer? Dá para fazer sistema plantio direto. Então, faço plantio direto com cultivo de cobertura. Tudo isso são teses muito importantes, mas que a gente precisa aprovar globalmente. E aí, o desafio, mas também a beleza aqui do agro, é que agro é gigantesco. O que é agro, num país ainda como o Brasil?
é o terceiro maior produtor do mundo, maior exportador do mundo, eu tenho uma usina de etanol. Essa usina, ela é parceira lá da Maresa, e falou assim, Maresa, por favor, eu queria que você produzisse madeira para eu queimar como biomassa. Mas falou, olha, eu vou produzir milho e depois, por favor, você me devolve o DDG que eu vou confinar. Só nessa relação, só nesse exemplo simples que eu estou dando aqui, de uma unidade de processamento no norte do Mato Grosso, ligada a uma fazenda, eu posso gerar créditos de agricultura, de boas práticas, ALM, VN42. Se eu jogar pó de bocha, ELW. Se eu pegar a parte da palha, queimar em altíssima pressão, altíssima temperatura, eu gero biochar. Eu vou vender o etanol, isso é CBIO, que não dá, CBIO não é crédito de carbono, pelo amor de Deus, um monte de gente gostaria que fosse, não misture. Mas CBIO é uma das soluções ligadas a carbono. Eu pego o DDG, né, o resíduo, hoje é coproduto, né, nem é mais resíduo, esse coproduto confino gera redução de metano etérico e o CBM41. Poxa, eu estou restaurando, né, com floresta, é ARR. Não, mas se eu não conseguir vender direito essa história, vira só agricultura, ARR vale mais que agricultura. Não, eu tenho um excedente que eu podia desmatar, não desmato, é Brand Plus. Jesus! Tudo isso é crédito. Cada um deles com uma metodologia, com um parceiro, com um projeto, mas com o potencial de ganhar dinheiro. E cada um deles, com exceção de novo aqui do Civil, eu poderia, desde que o Ministério da Fazenda entenda que essas metodologias são internacionalmente aceitáveis e nacionalmente aceitáveis, eu poderia converter isso no futuro em crédito. Então, essa é a jornada, né? E por isso que é importante fazer essa relação. Outro ponto crítico, que também já foi comentado, MRV. E aí, MRV, medição, reporte e verificação, ele é super importante para garantir justamente isso, né? Que essas boas práticas, elas fizeram redução de emissão ou aumento de captura. Como eu faço esse MRV? Em cima de qual base eu faço o MRV? Então, esse é um desafio gigantesco e principalmente tropicalizar. Então, quando a gente fala de MRV tropicalizado, por quê? Um exemplo simples. A Verra preconiza, a Verra é a mais usada no mundo para agricultura, para tudo no mundo, né, como no voluntário. Você tem que cavar uma trincheira de 30 centímetros. Por quê? No hemisfério norte, quase toda a vida está nos primeiros 30 centímetros. Para baixo, como é muito frio, né, não tem vida que tem matéria orgânica. Nos primeiros 30 centímetros de sistemas tropicais, tem quanto? Mais ou menos metade do carbono. E hoje a gente já tem estudos, vários estudos mostrando isso. Ou seja, eu vou para um jogo de futebol onde eu começo a jogar o Brasil com 0 e o meu adversário com 1. Ele tem praticamente o dobro de crédito, porque na medição que eu faço, se eu medir só 30 centímetros, eu só vou pegar metade do carbono que está ali no solo. Então, as regras não foram feitas por nós, muito menos para nós. E a gente tem que ajudar. Não é porque a gente é bonito, não é porque a gente é melhor, a gente só é diferente. O mundo tropical é diferente do mundo temperado. Como é que eu provo isso com boa ciência? Então, a gente não vai conseguir avançar sem boa ciência. Aí eu coloco o tema seguinte, o que a gente está fazendo em relação à ciência? E quem me conhece sabe, eu jamais viria aqui, né, na casa de amigos para trazer notícia ruim. A gente tem muita coisa legal que está sendo feita. Há 2 anos atrás, a gente criou a Aliança de Carbono, FGV Agro, Embrapa e Secarbo, apoiada institucionalmente pela SRB e pela BAR, né, nasceu aqui, né, dessa conversa, nessa sala, e hoje essa aliança tem como objetivo publicar ciência básica, principalmente. Então, ajudar no MRV, ajudar nas negociações internacionais. Então, a gente vai para o Bonn, que é a reunião intermediária, né, o SUB está junto lá, o Rodrigo Lima, que é o nosso mestre lá, ele que manda, né, a gente fazer aqui e ali, mas junto com ele tem Morandi, tem Moser, a gente que acompanha, Moser já acompanha há 20 anos essa discussão, então, assim, tem gente que entende para brigar pelo nosso espacinho no mundo.
O ano passado, durante a COP, a gente lançou a RIAC. RIAC é uma rede de inteligência agroclimática fundada pela FGV Agro, pelo Instituto Equilíbrio, pelo AgroInsper, pela FDC Agro, pelo AgroIcone, de novo aqui, meu amigo Rodrigo, pelo IPAM. Então, assim, a gente juntou ali mais com foco de ciência aplicada, mas para fazer policy papers, principalmente para o poder público. Então, entendendo, nem todo mundo tem a obrigação de saber tudo. E aí, como é que a gente traduz essa ciência, que é complicada, que é complexa, em documentos mais simples? Tem, depois a gente, se permitir, eu mando o link desse trabalho. E o Secarbon, eu sou suspeito, eu sou presidente lá do conselho também, né, ajudei a fundar, mas quem lidera é o professor Serri. O Secarbon é uma unidade independente da USP, fica lá na Exalc, tem 4 exalquianos, 4 eu sei, né? Tem 4 exalquianos só aqui na sala, a gente é nojento, tem que sempre falar. Mas a gente fez isso, né, assim, sediado lá em Piracicaba por causa do professor Serri. Mas hoje o Secarbon tem, a gente tem o maior grupo de pesquisa de carbono no solo do hemisfério sul, segundo, terceiro maior do mundo, e no comecinho do ano a gente recebeu um aporte. A gente tem vários projetos, eu podia estar aqui com pelo menos uns 30, depois eu mando o link também, mas talvez o mais importante para esse assunto aqui nosso hoje é o Carbon Capital, que é um projeto com a Petrobras de 100 milhões de reais, é o maior projeto do mundo de medição de carbono no solo. Então a gente está fazendo trincheira em todos os biomas brasileiros, em todos os estados brasileiros. É uma rede com mais de 30 academias e institutos de pesquisa. Então a gente tem desde o Cantarela, lá do IAC, um amigo nosso aqui do IAC que sabe bem, conhece bem a turma, o professor Sinélio Bayer, lá que cuida dos Pampas, o Stoécio Maia, né, que você conhece bem também, mas que cuida do bioma Caatinga. Enfim, a gente tem esse grupo espalhado no Brasil todo e uma rede de mais de 30 pesquisadores no mundo todo trabalhando com isso. Quem tiver mais interesse, em maio a gente está fazendo o maior congresso do mundo de solos aqui no Brasil, na cidade de São Paulo, o SOM, Soil Organic Matter, simpósio na semana do dia 23 de maio. Então, depois eu convido também vocês, mando o link. Leva esse pessoal lá no Ministério. Sim, com certeza. Para mostrar o trabalho. Está bem legal. Como você disse, a gente não sabe de tudo. Não, eu até deixei anotadinho aqui, eu falei assim, com certeza. E o último tema, e aí eu já faço um link com a próxima fala, quando a gente fala de mercado de carbono, o mercado é uma das inúmeras oportunidades que vem através das boas práticas. Ao fazer boas práticas pensando em mercado de carbono, na verdade o que a gente faz, principalmente olhando o solo, a gente está aumentando matéria orgânica no solo. Aumentar a matéria orgânica no solo, que depois é quantificada como carbono, mas matéria orgânica aumenta a retenção de nutrientes. Matéria orgânica aumenta a retenção de água. Se você tiver chuva demais, a água fica lá. Se você tiver chuva de menos, a água está lá disponível. Isso, em última instância, é produtividade. E hoje a gente tem também uma série de estudos, não só no Secarbon, mas na rede toda, mostrando isso claramente, né? Então, essa jornada de carbono, o dinheiro principal não está no carbono. Porque, de novo, gente, nós estamos falando aqui de $25 por hectare. Ninguém vai fazer uma mega transformação por causa de $25. Mas o dinheiro está na produtividade e está no acesso a dinheiro, ou mais barato ou de prazo maior. E o exemplo claro que eu dou aqui, depois eu passo para Itaú Singenta, que tem um exemplo real acontecendo no mundo real, não é conversa fiada, né? A gente que é do agro sempre tem um pé atrás, né? Essas coisas parecem muito fabulosas, mas eu brinco, eu sou conselheiro do Caminho Verde e a gente ajudou a estruturar o que hoje é o Ecoinvest. Eu sempre brinco lá na FPA, como a Baga, eu estou lá no IPA, né? Assim como a Rural, a gente no setor briga mais ou menos uns 6 meses lá no Plano Safra para conseguir uns 15 bi de crédito subsidiado dentro dos 500 que vem do governo.
O ano passado a gente levantou 127 bilhões de reais com juros subsidiados, principalmente pelo Tesouro Nacional, por causa do plano de transformação. Vocês lembram ali, quando foi apresentado aquele slide que tinha um monte de caixinhas, a segunda caixinha era mercado de carbono, uma das caixinhas era EcoInvest. Então, o EcoInvest foi criado em cima de um decreto, de uma lei, tem um decreto exatamente para trazer esse hedge cambial, para permitir que a gente traga dinheiro mais barato e coloque para essa transformação. Dos 127 bilhões de reais que foram disponibilizados no ano passado, 30 especificamente no leilão 2 para recuperação de áreas degradadas. Quais são as duas contrapartidas principais? Não desmatar e capturar carbono. De novo, gente, se não tivesse a agenda do carbono, a gente não conseguiria esse dinheiro que está vindo do Tesouro a 1%. Não existe dinheiro a 1%. Né? Tanto que ele não vai chegar ao produtor a 1%. João Adrien, não sei se o João já está aqui com a gente, mas o João sempre brinca com o Edu, não fala que é 1%. O produtor vai achar, né? Vai lá no banco e pedir 1%. Não, gente, não tem, né? Não existe. Claro que não vai chegar no produtor a 1%. Mas esse dinheiro vai ser combinado com o dinheiro do banco, né? Na média, soldado do Banco Central, o empréstimo do banco vai em torno de 20%, e aí você consegue um dinheiro que vai chegar na mão do produtor a 10 ou 11%. No Brasil, que tem uma taxa de partida de 15%. Né? Então, é um dinheiro bem mais barato, e, de novo, a contrapartida é essa. E qual que é a beleza, mas também o desafio aqui? Hoje, qual é o desespero da FEBRABAN? Edu, a gente está colocando o primeiro projeto público do Brasil, foi com o Itaú, coincidentemente, mas não é coincidência só, porque o João está trabalhando igual um condenado lá para viabilizar, mas foi na Adecoagro. Agora, semana passada, o Bradesco, essa semana, né, está no feriado, né, mas saiu uma matéria de valor econômico, ontem ou antes de ontem, né, do Bradesco, também fazendo uma operação no oeste da Bahia, para recuperação de área degradada para pecuária. Esse da Adecoagro é cana, mas são projetos na ordem de 100 milhões de reais. Né? Então, já está acontecendo. E eu termino, na verdade, com um pedido, porque eu sou conselheiro lá no Caminho Verde. A gente, dos 30 bi, 7,5 bi precisam ser colocados até o final do ano, até dezembro, ou o Tesouro não libera o dinheiro de 2027. Tem pouco projeto. Eu brinquei semana passada, estava num grupo de produtores, e o pessoal reclamando, falou, pô, a gente não tem dinheiro, está sobrando. Eu falei, está sobrando dinheiro. Eu falei, não tem projeto. Então, o que é projeto? Né? Gente boa, reunida, com bom propósito, com MRV, com integridade, para a gente poder acessar esse recurso. E, por causa desse recurso, a gente está tendo que acelerar a MRV. Porque os bancos falaram, Edu, eu vou ter que cavar um buraco no momento que eu emprestar o dinheiro. E, dependendo do prazo, algumas dos empréstimos podem chegar a 10 anos, ou floresta até mais. E eu vou ter que cavar um buraco lá na frente para provar que não teve aumento. A lei deixa muito claro isso, não pode ter aumento de emissão. Eu vou cavar que tamanho de buraco? 30 centímetros, 40, 1 metro? Quem que vai decidir isso? A NASA? A ONU? Somos nós. Então essa é a beleza aqui também, da gente estar junto, muito próximo, setor privado, público, terceiro setor financeiro, todos nós juntos, para que a gente avance rápido nessas metodologias, para que a gente possa escalar programas como o Reverte o mais rápido possível. Reflexões iniciais, só fazendo as pontes aqui. Encerro. Obrigado. Obrigada, Edu. É sempre muito bom escutar, porque você traz muita informação e eu só vou sublinhar uma frase que você falou, que não é o carbono em si, mas é de fato a produtividade e a sustentabilidade, porque o produtor fica muito com essa imagem, eu sinto muito isso, sabe? O produtor na fazenda, com outros produtores achando, eu preciso do dinheiro do crédito de carbono. E é muito além disso, né? Acho que é você olhar mesmo para você estar mais produtivo, ter acesso mais fácil ao banco com projetos, ver que o dinheiro existe, mas os projetos estão aquém
do dinheiro. Então, isso eu acho que também é uma responsabilidade nossa, Edu, de levar o caminho, porque a pessoa não sabe nem por onde começar. Então, como a gente pode começar? Qual que é o projeto? Aí acho que a Singenta, a Camila pode ajudar a gente aqui para entender como que o produtor pode ter acesso, né? A gente vê ter aqui o Ministério da Fazenda sentado na casa do produtor rural significa muito para nós. E quando você fala que as políticas ambientais estão andando junto com a economia, é realmente importantíssimo, porque o produtor está ali na natureza, tem a preservação. A gente sabe que 33% das florestas e das reservas estão em propriedades privadas, então vai ser muito interessante se a Beatriz, não sei se ela teve algum imprevisto, mas se ela puder falar, porque isso vai muito de encontro com o interesse do país, porque é do produtor e consequentemente, também do país. Então, eu vou passar a palavra para a Camila, aqui representando a Singenta, como setor privado, para você nos ajudar a ver qual o caminho que o produtor pode ter, pode, de fato, realizar aí boas práticas e removendo mais carbono da atmosfera e transformando isso, se Deus quiser, num ativo financeiro para nos ajudar. Então, Camila, está com você. Obrigada pela presença. Obrigada pelo convite. Super especial para a Singenta, para mim, ter a oportunidade de sentar nessa mesa com figuras tão relevantes, num momento tão relevante, que é isso de economização do mercado de carbono, para tentar trazer um pouco da realidade de quem está no campo, não necessariamente trabalhando no programa de carbono, mas acompanhando o agricultor na jornada de agricultura regenerativa, na jornada que, como o Edu bem disse, tem hoje foco muito grande em produtividade, em resiliência climática, em outros benefícios, mas que sim poderia ter o carbono on top, trazendo um benefício adicional, A Singenta, ela está ativa nesse campo que envolve agricultura regenerativa, integração lavoura-pecuária-floresta, já há muitos anos. Ela é um dos membros fundadores da rede ILPF, ela é também a companhia que fundou, junto com a ONG TNC, o programa Reverte, que é hoje conduzido em parceria com o Itaú, agora no seu 5º ano. A gente tem uma meta de chegar em 1 milhão de hectares recuperados de pastagem degradada até 2030. Hoje nós estamos com cerca de 300 mil hectares já em recuperação. Temos também, então, fora o Reverte, que hoje trabalha basicamente com agricultores de grande porte, a gente tem a rede LPF com milhões de hectares aí influenciados direto ou indiretamente, que focam em agricultores um pouco menores. E a gente tem também várias iniciativas em café, que trazem agricultura regenerativa para café e outras culturas que não são as culturas extensivas. Eu diria que, como ele falou, tem várias empresas trabalhando seriamente na promoção de agricultura regenerativa, mas a Singenta sim se destaca por implementar essas iniciativas de verdade com os agricultores, não são projetos piloto. Quando eu aceitei a proposta de trabalhar na Singenta, o sentimento é que eu ia dar uma volta na nave da Xuxa, sabe? Você olha de fora e você fala, deve ser muito legal, mas trabalhar diretamente lá dentro é uma experiência muito recompensadora. O que a gente sente hoje, conversando com agricultores, toda vez que o tema certificação de carbono surge? Além de tudo que já foi exposto aqui, quando a gente fala em tropicalização das metodologias, mas tem um ponto que acho que a gente não pode, dois, na verdade, que não podem ficar fora dessa discussão, quando a gente pensa na perspectiva do agricultor. Primeiro deles é a permanência, que foi brevemente citado aqui, e o segundo, a adicionalidade, quando a gente pensa em carbon farming junto com políticas públicas. Então, quando eu penso em adicionalidade, hoje, quando um agricultor inicia a conversão de uma pastagem degradada, com certeza ele é adicional. Então, não temos dúvida, qualquer coisa que ele faça lá é adicional.
temos algumas metodologias que começam a trazer o conceito de que não deveria ser adicional, dado que o Brasil inteiro, sei lá, implementa plantio direto. Complicada essa discussão, né? Porque nessa área, definitivamente, a gente não tinha absolutamente nenhuma tecnologia que promova sequestro de carbono implementada. Mas, para lá disso, temos o seguinte: quando um agricultor aceita uma linha de crédito como o Ecoinvest, a gente corre o risco de escutar de uma verra que ele não é elegível a um programa VM0042 porque ele se beneficiou de uma política pública que foi o que o levou a fazer a recuperação dessa área. Então, quando a gente pensa que uma verra e outras metodologias permitam que a gente retroaja 5 anos, a gente entender qual vai ser o posicionamento, né, do governo nesse advocacy, né, porque todo um processo de advocacy é extremamente importante, porque esse agricultor Ecoinvest hoje, ele está, junto com as instituições financeiras, se preparando para coletar uma quantidade massiva de dados, né, por requisito do Ecoinvest, e muitos desses dados, se levemente ajustados, eles podem ser os registros necessários para uma certificação VM0042 ou similar daqui 5 anos. Mas existe um investimento altíssimo para montar um programa de carbono, e esse agricultor ele tem um perfil, né, porque um agricultor pequeno, carente, ele não consegue acessar a Ecoinvest. Tem que ser uma área grande, em função da demanda, talvez isso se popularize ao longo dos anos. Mas a gente tem aí um cenário bastante interessante de adicionalidade e de qualidade de dados coletados que poderiam levar a um programa de carbono daqui a 5 anos. Mas é algo que precisa começar a ser estruturado. Só que se for um desejo do governo brasileiro defender que isso não é adicional, não faz sentido sequer começar neste momento. Pelo contrário, se for desejo do governo brasileiro fazer advocacy de que isso é parte do processo e um programa de carbono acoplado existirá, então o primeiro passo de um programa de carbono é o governo brasileiro sentar em uma das cadeiras, das 6 cadeiras de um programa de carbono, seria totalmente diferente. Então, acho que esse ponto da adicionalidade, quando a gente pensa em políticas públicas, é extremamente importante. O segundo ponto é a permanência. Hoje, a gente tem, né, o ICDCM, né, que é um órgão entidade que apoia aí as discussões a respeito de integridade do mercado de carbono, atuando no sentido aí de, nos últimos anos, estender o prazo do que é considerado a permanência. Então, já foi 10, virou 20, virou 40. Então, hoje, quando um agricultor entra em um programa de carbono, ele se compromete a manter as práticas por 40 anos. Isso são 2 gerações. E não existe cláusula de saída para quando o agricultor tem área dele desapropriada, quando se houver uma mudança climática significativa na região dele nesses 40 anos, e não fizer mais sentido produzir aquele grão, se a gente tiver uma mudança de mercado, 40 anos é muito tempo. É só ver o que aconteceu com o Brasil do brasileiro agrícola nos últimos 40 anos. Né? Se essa situação se modifica, esse agricultor sai de um programa de carbono, a gente tem o que é chamado de perda de carbono. Considera-se que tudo foi revertido. E diferente do programa com gado, por exemplo, em que o gado é abatido e os benefícios ficam ali, não se desfazem, na agricultura, se o agricultor sai do programa, ele dá um calote de carbono. Ou ele, ou o moderador do programa. Então, hoje, um dos fatores que evitam, né, que um agricultor entre tranquilamente no programa de carbono da verra, ou que uma singenta traga esses agricultores para um programa de mercado voluntário, é o risco da permanência. Né? Quando isso é explicado claramente para o agricultor, em cláusulas são incluídas no contrato, que sempre eles precisam ressarcir todo o dinheiro se ele sair no ano 39, né, ele não assina. Então, a gente não tem hoje um compromisso, né, porque a gente está falando de offsetting, né, que é uma modalidade em que esses certificados podem ser vendidos para qualquer indústria, né, de qualquer cadeia de valor. A gente não tem um compromisso de preço mínimo
e nenhum compromisso de compra no ano seguinte. Então, quando a gente fala de $20 por certificado de carbono na agricultura, o agricultor precisa entender que ele está recebendo $20 não pelo que ele fez esse ano, é para os próximos 40. Ele tem que manter aquilo operando. Pode ser que no ano seguinte ele receba de novo, pode ser que não. Então, esse descompasso é uma preocupação bastante grande. Quando a gente vê o mercado brasileiro sendo regulamentado e a possibilidade de trazer esses certificados para dentro do mercado brasileiro, isso traz um alívio, traz uma expectativa de que um mercado a mais, talvez um mercado mais firme, possa ser criado para diminuir um pouco a insegurança com relação ao destino desses certificados, mas acho que até onde vai essa segurança depende muito de como esse mercado vai ser regulamentado, né? E quando a gente pensa na importância que a recuperação de áreas degradadas e conversão para a agricultura tem no próprio plano de transformação, né, brasileiro, faria muito sentido defender aí uma cota ou defender algum tipo de simplificação ou algum tipo de compartilhamento desse risco com outros grupos da sociedade, né? Não era singenta, mas há alguns anos atrás eu tive uma reunião com o ICBC e daí falava para eles assim, olha, não foi ouvida, tá? Mas dizia para eles, falou assim, olha, hoje, a grosso modo, todo o risco da permanência está nas costas do agricultor. O agricultor, se a gente pensar, vou explicar como, dessa forma, o agricultor não está sendo remunerado para descarbonizar o planeta, a agricultura. Ele está assumindo uma conta, um passivo, porque ele assina um contrato em que se ele sair, ele devolve o dinheiro. E hoje, eu enquanto cidadã, eu não assino um contrato dizendo que eu e o meu filho, que é a minha próxima geração, vão pagar por serviços e produtos que tenham valor agregado de sustentabilidade. Né? Quando a indústria compra o certificado de carbono de descarbonização da agricultura, ela não diz que se ela parar de comprar, que nem a Microsoft fez esses dias, que cancelou contratos de compra de certificado de carbono sem grandes explicações, ela não diz que ela vai, sei lá, devolver parte do que ela aposentou porque ela está, tipo, quebrando as pernas de um programa de carbono. O risco de manter aquele caráter projeto ativo é todo do agricultor ou do moderador, que acaba transferindo a responsabilidade para o agricultor. Então, ainda que o agricultor faça tudo por 40 anos, isso pode não funcionar e a conta vai ficar com ele. E com o moderador, ele vai ter que continuar informando os dados dele, né? A gente estava conversando disso. É extremamente trabalhoso informar todos esses dados, ser auditado com frequência, e talvez tudo isso signifique zero renda de carbono, porque ao longo de 40 anos outras soluções podem vir a existir, né? Então, acho que se o governo brasileiro vai ter esse momento de discutir quais são as metodologias, qual lógica está por trás, né, de um programa de carbono, eu acho que um olhar para a agricultura, um olhar para programas de agricultura que estão promovendo regeneração, conversão de áreas degradadas em áreas produtivas, ele precisa ter esse apoio, esse subsídio para trabalhar por períodos mais curtos e com uma renovação de compromisso, talvez, diante do cenário global, né, diante do interesse da sociedade, ou cotas garantidas. A gente sabe que o CBIO não é um certificado de carbono, mas se a gente for pensar hoje, o CBIO, ele conta com um mínimo de previsibilidade de que esses certificados serão vendidos. Se uma usina de bioetanol, né, de etanol de milho, é fechada, o usineiro não precisa devolver os certificados, né? Então, como é que a gente acha o meio do caminho? Caso contrário, a gente provavelmente vai ficar nesse processo, já é bem interessante, mas esse processo de que o agricultor faz o esforço dele, junto com a iniciativa privada, junto com bancos, para fazer a conversão, porque existem outros benefícios. Mas isso poderia sim ser catalisado e feito de forma mais interessante para a geração de renda, para a sociedade, se observadas essas particularidades que vão para além do tropical, né? Se elas se somam. Isso de 40 anos, assim,
não faz nenhum, acho que para nenhuma pessoa faz sentido, não existe isso, né? Isso é um negócio que tem que ser 2 anos, com a possibilidade de renovar, porque senão é fato que só se for muito louco, nem o mais louco vai entrar, né, em um compromisso de 40 anos, porque de fato é a próxima geração que vai ter que dar sequência. Nem o Equinvest exige 40 anos de Já manutenção, vi né? discussão de ir a 100 anos. Assim, o monitoramento é de 100 anos, só que aí o monitoramento quem assume a própria verba, né? Ah, sim. Mas a pessoa tira esse Então, de dos 40 40 para frente, a 60, responsabilidade é da verba. Essas regras, né, espero que entendendo então, Maratilha. Essas regras, elas não foram feitas para o mundo tropical. A gente sabe disso, né? O INFCCC, por exemplo, acha muito mais íntegro no sentido da permanência, né? Você fazer captura e estocagem de carbono lá da queima do combustível fóssil, transportar por um sistema de dutos, enterrar numa rocha porosa e monitorar isso por 100 anos, eles acham isso muito mais íntegro do que você proteger uma floresta em pé, né? Então, assim, por quê? Porque não tem floresta para ser mantido em pé fora do mundo tropical. Enfim. Então, essas arestas, né, eu acho que elas estão dentro do que a gente chama de tropicalização. E que a gente tem que entender quais são as nossas vantagens e as nossas dificuldades. Não adianta simplesmente, o órgão gestor ele tem a prerrogativa de credenciar metodologias. Então eu vou pegar aqui VM42 e VM48 da Verra, vou credenciar, está resolvido. Não, tá. Eu queria lembrar uma coisinha rápida. Vou fazer um comparativo entre o artigo 12 de Kyoto e o artigo 6 de Paris. Todos esses problemas foram discutidos no artigo 12 de Kyoto. Todos. E eu me lembro, eu acho que eu fiz umas 3 ou 4 no artigo 12. Eu me lembro que a grande discussão era a fauna permanente. E a gente tinha um projeto de siderurgia, certo? De siderurgia carbono-vegetal, onde fica permanente. Eu estou plantando eucalipto, onde fica essa. Não, fica no Cusa, fica no Pasto, onde fica. A engenhosidade foi que a gente criou um mecanismo de crédito temporário. Não sei se vocês lembram disso. Então, o crédito valia 6 meses, depois ele deixava de valer, a gente trocava. Então, eu acho que a gente tem que pensar numa coisa parecida com essa, porque se a gente for pensar na permanência cíclica, meu Deus do céu, vai ficar doido. Do ponto de vista econômico, não vou. Mas a gente resolveu isso com toda a pressão do Matt Perner e com todo o esforço do IPCC, porque aí o que a gente fez? A gente fez esse planeta pelo IPCC, sabe? Eu esqueci seu nome. Giovanna. Aí a gente falou, então a gente vai jogar duro no IPCC. Aí tem um cara que chamava Sérgio, que é o pai do Sérgio. É o pai do professor Sérgio. Eu trabalhava com ele no IPCC nessa época e a gente foi discutir exatamente essa coisa dos créditos temporários. Porque se a gente for pensar na permanência, a agricultura não existe. Bom. Agora, se a gente começar a pensar em créditos temporários que possam ajudar a manter boas práticas públicas, depois pode ser trocado por outra prática, eu acho que pode fazer sentido. Essa solução não foi uma solução genial, mas era uma solução possível. Então, Giovanna, se você quer uma dica, dá uma olhada nesses. Porque essa discussão de permanência não existe sempre e vai. E a outra discussão que vai existir sempre é quando você discutir a adicionalidade do Brasil com a adicionalidade do INFCCC. Vai ser diferente. Sim. A adicionalidade do Piriquim é assim, aí a INFCCC pensa que é dessa. Então, vai ser uma discussão homérica. Não o INFCCC não, está na lei que não pode desmatar. Ponto. Então, nada que reduza o desmatamento tradicional. É pensar um pouco nessa coisa dos créditos temporários e trocar a permanência de um lado pela permanência do outro. Foi assim que a gente aprovou a siderurgia carbono-vegetal.
Eu tive que discutir com um alemão, um engenheiro alemão, que é um sujeito muito fácil de lidar, né? Que a gente fazia aço com carvão com eucalipto, não acredito. Como a gente faz aço com eucalipto, carvão vegetal. Então, eu acho que essa tropicalização passa por mecanismos engenhosos de tropicalização que vai ter que ter crédito temporário, vai ter que durar um tempo, depois não dura mais. Troca 40 anos por 5, depois você pega os outros 35 e faz outra coisa com ele. Sei lá, não sei se a gente vai ter oportunidade. Pensar algo sofístico. Então, a minha sugestão para você é que você tenha muito trabalho de adicionalidade no FCCC e de permanência, porque essa história de permanência eu acho que só tem uma solução, é crédito temporário, a agricultura pode aproveitar o crédito temporário. Só que a gente precisa ter, aí é MRV de novo, mas o MRV precisa contemplar esse crédito temporário no sentido de possibilidade de trocar o crédito de agricultura da cultura da soja pela cultura do feijão na outra propriedade. Eu não sei como, mas eu acho que a gente vai ter que pensar alguma coisa desse tipo. Eu fiz isso em florestas, em eucalipto. A gente conseguiu fazer eucalipto, olha que o protocolo de gota era muito mais chato que a coisa de Paris. Não tinha nem tipo lá. Então, eu acho que dá para fazer uma questão de a gente se fechar no ação, deixar os singulares lá fora e pensar algo sobre isso. A mesma coisa se aplica para ritmos, né? Vida pregressa, já participei muito de discussão de ritmos, né? E já me deparei com situações em que, no momento da assinatura do acordo bilateral entre países, apesar de haver uma carta de intenções assinada, o país de origem dos ritmos decide não assinar ao final, né? Então, acho que também para a agricultura, ritmos é algo que o governo brasileiro tem intenção, eu sei que isso muda de governo para governo, a gente está falando com a frente, mas assim, ritmos, temos intenção de aceitar ritmos para a agricultura ou não, né? Você viu o pirama Suíça, por ritmos da Suíça? É uma porcaria. Exato. Coitado do Peru. Dizem que a Suíça é meio justa. Então, e os acordos são interessantes, porque os acordos suíços, quando eles propõem isso, eles propõem um valor pago, calculado, né? É a CLIC que faz isso, né, para a Suíça. O governo suíço ele tem um fundo onde os distribuidores de combustível são obrigados a depositar um percentual do que eles importam de combustíveis fósseis nesse fundo, e esse fundo administra os programas de carbono para descarbonizar o país, né? Então, a CLIC ela tem aí uma janela de submissão de projetos e ela calcula de trás para frente ali quanto que tem que valer o certificado de carbono para esse programa ficar de pé. Exatamente. E ela fixa um período de X anos de projeto e ela garante o pagamento daquele valor mínimo por X anos. Então, é completamente diferente do que a gente está falando aqui, né, de mercado uma mínima previsibilidade. em que você pode ser que daqui a 2 anos você não receba nenhum centavo ou o preço exploda, né? Então, mas ainda assim, ritmos, leva anos colocar de pé um programa de ritmos. O Brasil assinaria, né, transferência, caso do contrário, a gente começa a trabalhar na clareza e na segurança de o que vale a pena, o que não vale a pena explicar, né? Acho que um ponto em relação ao que a Camila falou também, de ficar nas costas do agricultor e do desenvolvedor, seria interessante pensar em custos também, nas metodologias. Quando pousam no Brasil, custo para fazer um projeto, eu estou falando de um projeto de compensação de emissões, um projeto de carbono. É tão caro, tão complexo, que você desperdiça tempo e dinheiro para alocar aquela metodologia no território brasileiro, né? E aí, a gente, em 2019, encontrou a Embrapa, no Rio de Janeiro, para discutir serviços ambientais, serviços de sistemas, etc. E dali nasceu uma parceria que viria a se tornar uma metodologia, que se chama PSA Carbon Core, e justamente olhava para a conservação e pensar no formato de você transformar aquilo em crédito de carbono. Você tem uma atividade, não tem o crédito, você precisa transformar em crédito o processo. E esse processo ele matava o projeto, né, dependendo da metodologia que você colocava. Então você tinha que ir lá a campo, ficar um mês com 15 pessoas ali medindo a árvore. Né? Quando o Brasil é muito bem servido da secundária, tem estudo de universidades reconhecidíssimas aí, mas não, você precisava medir as árvores, criar os plots, colocar ali as pessoas, plaquear
E não bastava você fazer isso, depois você tem que fazer um relatório, chamar um verificador internacional que não entende do bioma, para passar em não um mês e meio ou 2 meses, porque aí tem pessoas que não entendem necessariamente daquilo. Mas não parava por aí. Depois de você fazer seu campo, depois de você chamar o verificador internacional, a certificadora poderia pedir uma revisão. Aí não é mais 1 mês ou 2 meses, é 3 meses. Entendeu? Uma pessoa que sabe menos ainda, mais lá em cima. Por isso você vai matando o projeto, vai colocando dinheiro, sendo que as metodologias podem sim usar base de dados secundárias, tecnologia, conhecimento que a gente tem aqui. Eu acho que as nossas metodologias, quando a gente faz esse processo de localização, elas precisam olhar para a nossa base de dados, para o nosso conhecimento científico, para as nossas necessidades, para o que fica nas costas do produtor, para a permanência de 40 anos, se você quer temporário ou não. E aí eu queria colocar para você uma pergunta, Giovana, se vocês já estão nesse nível lá dentro do Ministério da Fazenda. Aliás, desculpe interromper a pergunta, mas só também elogiando e reforçando a presença do Ministério da Fazenda e do grupo como um todo. Eu acho que a nossa agenda ambiental, climática, por muito tempo foi o Ministério do Meio Ambiente, se demérito, obviamente. O Ministério do Meio Ambiente não faz agenda econômica. Né? Eu acho que quando a gente coloca no Ministério da Fazenda, que faz uma agenda fiscal, faz uma agenda econômica, faz uma agenda social, a coisa caminha muito bem. Né? Então, acho que super elogio aos profissionais escolhidos, que você incluído, né? A Cristina Reis e toda a equipe, e também a decisão do governo de colocar a Fazenda à frente. Aí, voltando à pergunta, vocês já estão em fase de olhar essas metodologias, essa tropicalização e ter, digamos que, critérios de preferência? A gente vai pegar metodologias desse lugar e adaptar, então a gente vai levantar metodologias nacionais e ver quais estão mais maduras, tem já estão nesse momento, mas já também. Deixa eu complementar a pergunta. Depois eu também quero. A pergunta é muito pertinente, mas assim, não é um estágio, tá? Que tipo de trabalhos vocês têm pela frente para a tropicalização? É para entender o que é a vantagem competitiva. Né? Então, dando o exemplo da siderurgia, agora vou adiantar. Nós uma puta do desculpa. É uma baita vantagem competitiva. Como é que a gente aproveita as vantagens comparativas e transforma em vantagens competitivas? Porque eu acho que esse é o foco metodológico. Eu acho que, né, respondendo a sua pergunta que é mais fácil, acho que pensando nas medidas de mitigações da indústria, então carbono vegetal, indústria, etc., é o MRV. Né? Isso se está lá monitorado, relatado, verificado, né, contra fatos não há argumento. Eu gosto de fazer um paralelo da indústria e da agricultura, né, com a eficiência energética. O mínimo que vai acontecer com o dono de uma usina de etanol, por exemplo, ou uma usina de biocombustível, ou de açúcar, né, enfim, alguma indústria de transformação ligada ao agro ou não. O mínimo que vai acontecer se você investir numa caldeira mais eficiente é a economia de combustível. É melhor para o produtor. É claro, você precisa de dinheiro barato para comprar uma caldeira, que é um investimento grande, maciço, às vezes é o principal daquela unidade industrial, você precisa de crédito e condições de financiamento, mas se você conseguir implementar uma caldeira mais eficiente, o mínimo que você vai conseguir é economizar combustível, que na maioria das vezes é a principal conta ali que se tem a pagar. A gente está numa fase do credenciamento de metodologias, vamos dizer assim, de conversar com as pessoas, que é o que eu estou fazendo aqui hoje. Estou ouvindo quais são as demandas, quais são as sugestões e tudo mais. E esses dias, já deve fazer um pouco, eu tive uma reunião com a Verra e eu perguntei para eles por que a Verra ainda vai lá em campo medir árvore se a gente monitora tudo por satélite hoje em dia? O desmatamento é monitorado por satélite, por próximo, eles não souberam responder. Inclusive, eles estão fazendo trabalho escravo nesse acompanhamento. Pois é. Depois eu quero apresentar aqui a tecnologia que eu trouxe. Cheguei atrasada, mas eu tenho uma tecnologia diferenciada. Não sei se todo mundo, acho que ninguém sabe ainda, né? Mas eu fiz uma joint venture com a Datagro SAT, com a Datagro, chama Datagro SAT. É uma tecnologia inédita no mundo, nem a
a Dassault tem, a Dassault fez um memorial com a gente, e nem a NASA. Né? É uma tecnologia baseada em algoritmos. Nós temos 12 cientistas do mundo e principalmente com conhecimento da situação tropical, e nós conseguimos fazer a medição do carbono à distância na área. Então eu te dou, você me dá o cara, eu te dou a medição de carbono na área, a gente consegue ver os desmatamentos com motosserra abaixo das nuvens, o que ninguém faz, nem a NASA, nem ninguém, porque 70% do ano a Amazônia é coberta de nuvens. A nossa metodologia vê abaixo, com uma simples de motosserra que ninguém enxerga, a gente consegue ver. Então, é uma coisa diferenciada nós estamos agora fazendo um fundo para monitorar as reservas legais do produtor, para monitorar e monetizar. Então, nós vamos comprar adiantado, vamos monetizar para o produtor uma coisa que ele quer acabar, porque ele quer fazer dinheiro do assunto. E a gente consegue medir na área o que tem depositado, depois por ano, depois por 5, depois por 10, depois por 20, depois por 30. Então, é uma coisa diferenciada, o mundo está olhando a nossa tecnologia, que é difícil, e tem um monte de gente que acha que sabe e não sabe, e não prova. Então, agora, eu acho assim, o compliance internacional da DATAP, não precisa nem falar, né? Eles estão em 51 países do mundo, eles estão sendo procurados por países para poder comprar, porque ninguém quer saber de verba. Outra coisa, nós temos uma parceria com a Social Carbon, que acabou de fazer já, aqui no Brasil, eles acabaram de fazer uma certificação, nós estamos com a B3, com a C3. Dora, a gente pode depois até marcar uma reunião para falar dessa. Sim, mas eu estou querendo falar da tecnologia diferenciada, porque é uma coisa importante para ela ter esse conhecimento, até para a gente participar, porque é uma coisa mais fácil, muito mais barata, e num tempo inédito, num tempo recorde, assim. Eu não vou nem falar, porque é melhor depois passar todos os detalhes, porque a hora que fala do tempo, todo mundo fica chocado. E pode testar o que nós apresentamos, que nós já testamos e está correto. Então, isso é legal até falar com o Ministério do Meio Ambiente, Isso. No RED. Eu ia passar o meu cartão aí, ó. Com a Beatriz, que eu acho que ela teve uma entrevista e não vai poder. Aí, ó. Talvez até para reforçar. Não sei se o cartão chegou aí. Chegou. Porque, acho que até complementando, né, que a Beatriz, a ideia, né, de trazer a Beatriz justamente porque a Beatriz, ela lá no MMA está cuidando de toda essa parte florestal, né? Então, mesmo a floresta que está no agro, e essa é uma discussão é importante para a gente ter, né, porque isso toca plano clima também, a floresta, toda essa parte de medição, integridade e tal, ficou sob a responsabilidade do MMA, particularmente lá na DIMES. Uma última colocação, viu, Marisa? Nós fomos chamados pelo Ministério da Defesa, tivemos uma reunião com o ministro José Múcio de Queiroz Monteiro, e ele chamou os 3 comandantes das forças, da Marinha, da Aeronáutica e do Exército. E eles ficaram impressionados. Nós estamos fechando com eles, porque nós conseguimos detectar pistas clandestinas, 380 tipos de folhas diferenciadas. Então, cannabis, por exemplo, aveia e trigo, quer dizer, isso é uma coisa também que ninguém tem, entendeu? E aí nós estamos terminando o assunto de contratação com o Exército, com o Ministério da Defesa. Queria falar isso também. O Brasil a Natália, vou abrir aqui as perguntas, porque deixar a pessoa aqui do... Ué, Natália, agora eu queria te chamar, você sumiu? Natália. Não, ia me chamar, eu liguei a câmera e baixei. Tá aqui, Natália, você está com a palavra. Vocês estão me vendo? Sim, estamos escutando. Bom dia. Eu acho que só o Eduardo me conhece. Eu sou a professora Natália Guarino, eu sou professora da Universidade Federal Rural da Amazônia,
Nós temos apenas 4 universidades federais rurais no Brasil e somente uma na Amazônia, né? E, assim, meu intuito maior nessa conversa, assim, foi na fala do colega ali falando sobre ciência, e aqui no chat o pessoal mesmo estava comentando que não entendeu o nome da metodologia ou da empresa que a senhora falou agora, porque foi de interesse para todos nós agora conhecer, depois se puder repetir. Mas, assim, eu posso projetar rapidinho uma coisa? Sim. Posso? Então, tá. Projetar. Natália, desculpa, acho que a gente já está em cima do tempo. Projetar Então, tá. vai ser possível. Se você puder fazer o seu comentário, uma pergunta, você fica à vontade. A gente fez um estudo, como está no Pará. Esse tema é tão complexo que no início nós tínhamos 12 pessoas no grupo, agora nós temos 2, de tão complexo que é. E nós fizemos um levantamento de pagamento verde voltado principalmente de crédito de carbono no Pará, na Amazônia. A gente conseguiu atingir quase 70% do que tem de projetos hoje, com R$0 e 0 apoio, só com a força da vontade, né? Então, eu ia mostrar um pouquinho do que a gente viu aqui, as empresas, né? Na Secretaria Extraordinária ali, ela perguntou, não sabe quem está comprando os créditos, a gente conseguiu buscar as empresas que estão comprando, e a gente fez uma análise SWOT, né, já que a gente está na Sociedade Rural Brasileira, de algumas cadeias rurais da Amazônia, que principalmente a gente focou mais no estado do Pará, né? Então, a gente está com esses dados preliminares, a gente quer aprofundar, então a gente queria, na verdade, pedir para se unir a vocês para a gente conseguir melhorar esses dados, né? Eu acho que todos nós estamos aprendendo, todos nós estamos querendo construir isso de uma forma melhor, e como eu falei até com o Eduardo, assim, como a gente, enquanto Universidade Federal Rural da Amazônia, pode contribuir para dar credibilidade aos nossos créditos, como a gente pode fazer para colaborar. Tem, assim, é bem legal, né, essa matriz SWOT mostrando, então, o que tem a cadeia da pecuária. Se você quiser compartilhar, Natália... Eu ainda não estou com os dados fechados, eles são preliminares, né? Então, eu preciso fechar, queria só mostrar para vocês que tem um grupo aqui que está... A gente se compromete a compartilhar aqui com o Ministério e tudo, porque toda ajuda sempre é bem-vinda e informação é relevante. Não, eu quero frisar que o Ministério está de portas abertas, a Secretaria Extraordinária do Mercado de Carbono está de portas abertas, entrem em contato com o nosso meio institucional, peçam audiências. Só peço assim, às vezes, né, a pessoa manda mensagem, eu quero uma reunião amanhã, eu quero uma reunião segunda-feira. Às vezes não dá, né? Às vezes demora 3 semanas, demora um mês, mas né, a gente está atendendo todo mundo, então levem os seus projetos. Eu acho que uma coisa assim que eu não posso deixar de falar é que tem que ter embasamento científico. Quando eu digo embasamento científico, é artigo científico publicado em jornal científico de renome. Então, assim, isso tem que estar documentado, né? Não pode só chegar lá, a minha metodologia é melhor, é pior. Tem que ter um embasamento científico, né? E a gente quer ouvir, porque, como foi dito, ninguém sabe de tudo. Né? Não, ninguém sabe de nada. E ninguém melhor que o produtor para nos mostrar as melhores práticas, né? A gente precisa ver isso, a gente precisa ver isso documentado, e a gente quer discutir esse credenciamento, como eu disse, vai ter o GT e tudo mais. A gente quer discutir esses pormenores metodológicos para credenciar uma metodologia que faça sentido para o Brasil. Não adianta credenciar uma metodologia que não faça sentido para o Brasil. Eu acho que o melhor exemplo é a aliança técnico-científica, né, que o Edu faz parte ali como a BAG, e a gente como rural, porque você tem a Embrapa, a Secarbo e a FGV, são entidades e ali pesquisadores muito renomados, inclusive que já participaram ali do IPCC e tudo isso. E precisa, de fato, ter os dados, porque a FGV, recentemente, o Edu sabe melhor que eu, fez um estudo onde ele mostra que áreas degradadas emitem 0,5 tonelada ano de carbono. Se ela fizer minimamente uma produção razoável, ela remove 1,5 tonelada. Mas isso precisa estar validado
a metodologia para vocês poderem aceitar isso e contabilizar esse carbono que está sendo... Queria fazer só mais um aditivo. Nós estamos no PIT, e a Embrapa está no PIT, a Exalc está no PIT. Então, a gente está no PIT, credenciado no PIT, com a B3 do PIT, com a C3 e com a Social Card. Só aí para finalizar a minha fala, né, que a gente já está em 2 minutos, duas coisas. A lei, né, o que diz a lei? A lei não nos permite interferir no mercado voluntário, né, então, assim, o grande ecossistema de créditos de carbono, né, e a negociação direta, por exemplo, Microsoft, outras indústrias Google, indústrias de tecnologia que são as maiores demandantes desses créditos, né, a gente não pode se meter, então, né, a gente, claro, a partir do momento que a gente vai estabelecendo regulação e tal, a gente imagina que isso pode ser um farol de boas práticas e tudo mais, mas a gente não pode interferir. E a lei também nos proíbe de fiscalizar projetos, né? Então, já aconteceu várias vezes. Chega o desenvolvedor de projeto lá na secretaria e diz: você gosta do meu projeto? Aí eu olho assim e fico em silêncio. Eu não posso falar nada, eu não posso, né, avaliar ali, nem eu e nenhum dos outros servidores pode avaliar nível de projeto. A gente está ali para discutir metodologias, né? Então, tem uma metodologia de monitoramento remoto, tal, são tudo coisas que interessam e que a gente quer aprender. Então, a gente está de portas abertas lá para todo mundo que quiser apresentar. Só comentar uma coisa que acho que o Túlio começou a falar, do Código Will, para quem não conhece, e o segundo esporte, né? Uma coisa que a gente precisa fazer, e eu acho que houve um embate muito grande entre água e meio ambiente no passado, e a gente, no bojo dessa metodologia que a gente desenvolveu, a gente também criou uma por agro perene. E aí o legal é que a lógica da boa prática se aplica em qualquer campo. Então vamos dizer que se tem uma cultura de cítricos no Brasil ou em qualquer país competidor. Eles podem ter um score de boas práticas iguais. Só que no Brasil a gente tem uma coisa que não tem lá fora, que é a reserva legal e a APP. E a gente criou uma tese baseado em perda de biomassa por causa de mudanças climáticas que gera crédito. Então, assim, eu acho que é o que traz o que o Fuji falou. Assim, a gente vai ter que ser criativo e criar um jeito de se diferenciar. Porque eficiência a gente tem em elétrica, a gente tem sol pra caramba, então a gente vai usar essa exatamente. E a gente reuniu. Mas chorou. Sim. E a gente reuniu o que eles têm, o que você tem, o que nós temos, e fazer um pacote, entendeu? Um pacote que vai ser importante para o Brasil. Eu acho que a aliança tem que estar muito próxima do Ministério. Né? Porque uma coisa é a gente falar, outra coisa é essa estrutura toda científica falar, porque não basta fazer, a gente precisa, né, provar e mostrar. Então, acho que o Brasil está preparado, não é uma fotografia, eu acho que é um filme, é contínuo, as coisas mudam, a natureza muda. E nada mais importante do que ter uma aliança técnico-científica aí para embasar todas as coisas. Eu acho que a gente está chegando ao final, tem mais uma última pergunta, a Nóbia. Nóbia, eu vou pedir só para você ser breve, por favor, e fica à vontade, você está com a palavra. Bom dia a todos, eu estou falando de Maracás, Bahia. Agradeço mais uma vez a Rural, que está sempre à frente, e eu morei em São Paulo de 2011 a 2021, de 2010 a 2021, e a primeira porta aberta no agro que eu encontrei em São Paulo foi a Sociedade Rural, através do Dr. Cesário. Eu tenho muita gratidão a vocês. E eu gostaria de saber, eu atualmente, por razões familiares, tive que retornar para a Bahia, e hoje eu moro em Maracás, que é região semiárida, bioma de Caatinga. Então, eu tenho algum tempo acompanhado as discussões sobre a regulação do mercado de carbono, mas eu vejo assim muitos gargalos para o bioma de Caatinga participar, ser incluído nos grandes players de gestão de créditos de carbono, de gestão e venda.
Eu sei que o mercado ele quer previsibilidade, padronização, reconheço as dificuldades do bioma de Caatinga, como o déficit hídrico. No entanto, é um bioma que tem a maior capacidade regenerativa de todos os biomas do Brasil. Com uma semana das primeiras chuvas, a grama já está verde, as plantas já voltam a verdejar. E eu gostaria de saber do mapa do Ministério da Fazenda, dos estudiosos, dos pesquisadores, qual o olhar que está sendo direcionado para o bioma de Caatinga. O estado da Bahia tem 80% do território no polígono das secas. No entanto, não vejo, nos últimos 5 anos que eu moro aqui, nenhuma iniciativa do governo do estado em relação à instrução, à capacitação, a desenvolvimento de projetos voltados para créditos de carbono. Por outro lado, participei no ano passado de um seminário promovido pela ABAF, Associação Baiana de Empresas de Base Florestal, que vem fazendo um trabalho magnífico no sentido de instruir, capacitar ILPF, plantio de florestas e, mais para o futuro, se trabalhar os créditos de carbono. O Plano ABC aqui na Bahia, eu nem ouço falar. E aí eu gostaria de saber, de fato, o que a Caatinga, o bioma de Caatinga, que é o maior bioma de toda a região Nordeste, o que tem sido feito, quais são os estudos, quais são os indicadores, as métricas. É basicamente isso aí. E, mais uma vez, agradecer aos senhores. Obrigada, Nóbia. Muito bom ver que tem pessoas da Bahia, do Pará, nos acompanhando aqui, porque o Brasil é muito grande e são várias realidades. Se o Edu quiser fazer algum comentário sobre isso, a Caatinga. Posso sim. Acho que, bom, primeiro, Natália, bom demais, que bom estar aqui com a gente. Recomendo fortemente aqui, quem não conhece, tem que conhecer gente que faz lá no Parazão. Nóbia, obrigado pela pergunta. Acho que duas reflexões. A primeira, no EcoInvest, no Caminho Verde, especificamente, foi o segundo leilão, e isso está público no site, coincidentemente, também é o Ministério da Fazenda, né? O outro braço ali, é o Tesouro Nacional, que ajudou na coordenação disso, mas tem um site, está público, 10% do recurso obrigatoriamente tem que ir para o semiárido. Ou seja, tem 3 bilhões de reais que obrigatoriamente tem que ir em projetos, e esse, para quem está acompanhando, é o bioma mais desafiador para nós, porque tem pouco projetista, enfim, tem uma dificuldade enorme. Porque a regra era no mínimo 10%, acabou ficando 10%. Só Pampa e Pantanal ficaram com menos, porque no tio mínimo ficou 4%, mais ou menos, cada um. 57% do recurso vai para o Cerrado. Isso é bastante interessante, para mostrar bem claro, né, onde está mesmo o fervo acontecendo. Depois eu vou tomar liberdade, se você quiser, eu passo o contato do professor Stoécio Maia. Ele é da UFAL, ele fica em Alagoas, está lá em Maceió e é o responsável pelo bioma dentro da nossa aliança, dentro do Secarbon e dentro da própria aliança. Ele que tem trabalhado mais, e a gente tem dados super interessantes, não só de Nestalco, mas quem conhece Caatinga, é um bioma relativamente pouco conhecido por brasileiros, né? Mas é comum na Caatinga, você vê muito, parece um líquen nas pedras. Aquilo é carbono acumulado. E aquilo ali pode acumular uma quantidade absurda de carbono, tanto quanto Pampa, por exemplo. Ninguém comeu bola. E aí o Stoécio tem um grupo lá, a gente começou a fazer essas publicações, e de novo, né, reforçando aqui, em inglês, com peer review, revista Tier 1, porque justamente sem isso a gente não vai conseguir avançar, né, fazer uma prova real. E último comentário que é importante, para nós do agro, mais importante do que o mercado de carbono, sem dúvida é a importância que é o mercado, pelo amor de Deus, não entendo não. Mas é o plano clima. A gente precisa ficar muito de olho no plano clima, né? O plano clima saiu uma meta de 643, uma referência de 643 milhões de toneladas de emissão, e a gente precisa chegar em 649.
ou seja, crescer 6 milhões de toneladas, num setor que, obviamente, vai crescer muito mais do que esse percentual, menos de 1%. Né? Então, ali está o maior desafio nosso, porque a gente vai ter que reduzir intensidade de emissão. Nós vamos ter que medir isso. Então, obviamente, que para fazer essa redução e na medição, poxa, isso aqui poderia virar crédito, mas não necessariamente precisa. Mas isso também vai puxar essa necessidade do MRV, essa discussão a gente levantou 30 bi, todo mundo feliz da vida, lindo, mas o projeto são 30 bi todo ano. Eu falo que eu tenho serviço ainda por mais 9, pelo menos, eu aposento de infarto ou infarto. Mas tem um recurso que precisa ser levantado, obrigatoriamente com o MSMB. Então, isso vai puxar também essa construção de metodologias e, assim como a Econ fez esse trabalho junto com o Votorantim, com outros parceiros, para citros, por exemplo, você até deu o exemplo dos citros, não à toa, mas foi super legal, porque assim, dá para fazer, se você faz com citros, dá para fazer café, que é uma cultura sempre perene, igual. E aí a lógica dos 40 anos, que é importante. Por que 40? Porque o gringo que fez isso, há 40 anos eu planto pinos e colho pinos. Planta e colhe lá, na Suécia, 60 anos para colher. Aqui 15, eucalipto 7. Hoje tem pesquisa para levar para 6. Teca, você colhe quantos anos? 18, 20? Uns 25. Uns 25. Se for tudo bem. Então, assim, tem essa lógica, e aí você fala, quais são as metodologias que foram criadas para a Caatinga? Uma. Então, a importância aqui da gente olhar também, aproximar com esses coletivos, tanto privados quanto de ciência, preferencialmente com os dois, para desenvolver essas metodologias. O BNDES abriu essa possibilidade, que é super interessante. E, poxa, por que não ter mais gente ajudando a criar isso? Desde que a validação científica, de vocês eu sempre tenho, que eu conheço, eu sei o batidão da madeira, mas, e mesma coisa, Dora, quando você apresentou isso lá atrás, e assim, a gente conhece, a família Nassari também, tal, sabe, desse esforço. Mas é carbono florestal, então, tem uma especificidade aqui que você vê, DAP, a temperatura do peito, a parte florestal, calcula. Mas carbono no solo, e RW, e biochar, e metano entérico, então tem uma série de dificuldades que a gente vai precisar cada vez mais gente boa reunida para a gente avançar nessas metodologias aí, mas conta com a gente também. Só um complemento, eu me coloco à disposição, caso queiram, para uma intermediação com a BAF, que eu acho que seja, assim, pela relevância dessa empresa, dessa associação aqui no estado da Bahia, talvez seja um grande parceiro para vocês. E também me coloco à disposição aqui na região de Caatinga, não somente do professor responsável pelo bioma, como também do MAPA, do Ministério, está entendendo? Para ajudar de alguma forma. Quem sabe assim a gente consiga desenvolver ainda mais aqui a região. Muito obrigada, Nóbia, pela sua participação e disponibilidade. E, sem dúvida, é importantíssimo ter aí os comentários de outras realidades, porque o Brasil é muito grande e a gente precisa conseguir contemplar todas as realidades de diferentes biomas. Pô, acho que a gente chegou... Só quero dar uma sugestão aqui para o grupo, para a gente fazer passos, entendeu? Porque é uma coisa que urge, entendeu? E para a gente fazer passos. Qual seria um próximo passo? Fazer uma troca, viu, amigo, aí de as tecnologias que estão valendo, a secretária lá, ela que trabalha na Secretaria do Meio Ambiente, como que a gente faz? Porque eu acho muito mais interessante a gente trabalhar com um modelo adaptado único do que cada um ficar apresentando metodologia diferente, nós não vamos chegar logo no lugar. Por isso que a gente tem aliança agora, porque lá a gente entende que eles reúnem todas as metodologias. Aliança é o quê? Aliança técnico-científica, que é o que tem a Embrapa, a Exalc, a FGV, onde tem os principais... Então, mas nunca ninguém nos convidou para ir. Mas a Rural que praticamente fundou, a Rural junto com a
a BAG. Justamente isso nasceu dessas discussões de metodologias, porque às vezes existe a questão... Então, mas a gente não sabia. O Plínio, por exemplo, agora é conselheiro aqui da Rural e a gente não sabia. Então, a gente tem que fazer isso, e sem dúvida nenhuma, eu acho que é muito importante. Eu sempre trago diálogo, porque as pessoas, às vezes você está aqui, você escuta um comentário de um, de outro, você já chega ali no Ministério e fala, nossa, a gente pode ir por esse caminho, escutei isso. Então, eu acho que é muito importante ter essa parte aí do diálogo e fazer uma construção de interesse de país, né? A gente não está falando dessa gestão, a gente não está falando desse governo, a gente está falando de um projeto país que pode ser, sim, muito relevante para um setor que é tão expressivo no Brasil. Então, eu quero agradecer aqui, não sei se mais alguém quer fazer algum comentário. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos, principalmente da Giovana, do Edu, da Camila, e obrigada a vocês todos pelo tempo aí, quem está virtual. Cumprimentar o Marcelo Vieira, ex-presidente da Rural aqui, que está acompanhando conosco, todos os outros, né? A gente avançou um pouquinho. Tudo bem, Marcelo? Avançamos um pouquinho aqui no tempo. Mas é isso, gente. Muito obrigada. Estamos à disposição. Conte com a sociedade rural, que está aqui sempre representando e defendendo os produtores. Obrigada. Obrigado. Bom, obrigada, gente. Muito obrigada, Giovana. Muito bom ter você. Acho que é o principal a ter o Ministério da Fazenda, né? Que aqui a gente vê que está tomando outro... Coisa tá andando. Quem está do Ministério da Fazenda? Sou eu. A Giovana. Eu recebi um convite